Fala galera, hoje é dia de Absolute Evil. É uma história da DC, escrita por Al Ewing e desenhada por Giuseppe Camuncoli no ano de 2025. Absolute Evil é um especial do universo absoluto da DC. Aqui, alguns vilões se reúnem para debater os próximos passos com relação ao surgimento de novos super seres. Absolute Evil, ou Mal Absoluto, é um one-shot de preparação que engloba Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e Caçador de Marte absolutos. Eu já fiz compilado dos primeiros arcos de todos eles, inclusive os próximos arcos vão chegar no canal conforme forem sendo fechados. De qualquer forma, o link para esses vídeos está aqui na descrição. É interessante conhecer essas histórias antes dessa aqui, principalmente a da Mulher Maravilha. Então assiste lá primeiro e depois volta nesse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no ano de 1951, com o Gavião Negro Hector Hall sendo convocado para o Comitê de Atividades Anti-Americanas. O Gavião era um herói da Era de Ouro, que prezava pelos seus direitos, inclusive o de manter a sua identidade secreta, mas para apoiar a sua pátria, ele estava disposto a cooperar com o que eles precisassem. No presente, o milionário Oliver Queen praticava com o seu arco e flecha na sua chamada Arrow Cave, enquanto recebia uma ligação do seu amigo Roy. Oliver estava treinando para se tornar um vigilante. Num outro universo, ele é o Arqueiro Verde. Aqui, ele tinha todo o necessário para isso: dinheiro, habilidades, equipamentos, motivação e até mesmo um carro com assento ejetável. O seu principal objetivo era ir atrás de um homem chamado Jubal Slade, que aparentemente sequestrava crianças, fora que ele conseguia subornar a polícia e até juízes. E Oliver estava cansado disso e queria fazer alguma coisa. Enquanto isso acontecia, o empresário Hector Hammond estava falando com o próprio Jubal Slade no telefone. Jubal parecia preocupado com essa nova oposição de Oliver Queen. Mas Hector afirma que isso é passageiro. Basta um incentivo, como cerca de 5 milhões de dólares para fazê-lo esquecer toda essa história. Enquanto falava isso, Hector estava indo em direção a uma reunião ultra secreta, a ponto dele precisar entregar o seu celular para os seguranças do prédio, apesar dele não gostar disso. Essa reunião era composta por ele, assim como Veronica Cale, Eleanor Town, um homem chamado Ra's al Ghul e o misterioso homem que nunca ri, o chamado Coringa. Hector demonstra certa arrogância a princípio, mas os outros dizem que o assunto ali é sério. Todos naquela sala se conhecem, todos são empresários milionários ou bilionários, então dispensam apresentações. Verônica foi quem convocou a reunião e começa a explicar do que se trata. Verônica conta sobre um homem chamado Wesley Dodds, que em 1939 ficou rico depois de desenvolver um gás sonífero não letal. Pouco tempo depois, um vigilante conhecido como Sandman surgiu, que usava os mesmos soníferos contra os seus inimigos. Não demorou muito para ligarem Sandman a Wesley Dodds, e algum tempo depois ele foi encontrado morto no seu laboratório com o uniforme de vigilante. A sua tecnologia do gás sonífero foi obtida pelo exército americano um ano depois e convertida numa arma extremamente letal depois de alguns anos. Há quem diga que a morte de Dodds foi orquestrada para que isso acontecesse. O fato é que esse gás foi essencial para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, em Gotham City, o boxeador Ted Grant foi acusado injustamente de assassinato. Então ele começou a usar um uniforme, foi atrás dos verdadeiros criminosos e limpou seu nome, se tornando o vigilante Pantera. Um dia, Ted soube de um inspetor de fábrica sendo subornado por um magnata da munição e decidiu intervir.
mas ele recebeu uma proposta de fazer vista grossa em troca de $50.000. E Ted aceitou. Esse seria o fim do Pantera. Ted Grant comprou uma academia, treinou alguns futuros campeões do esporte e morreu pacificamente aos 81 anos de idade. Curiosamente, essa fábrica foi o local onde o gás criado por Wesley Dodds foi convertido numa arma letal. 16 pessoas morreram lá nos 5 anos seguintes, mas eles foram capazes de criar a arma que lhes proporcionou a vitória na guerra. Então, segundo Verônica, aceitar aquele suborno acabou sendo a ação mais heróica que o Pantera já teve. Em 1951, o dublê chamado Iron Munro começou a ficar famoso por supostamente parar tiros de balas ou correr mais rápido que uma locomotiva. Ele decidiu usar esses poderes para lutar pela verdade e justiça. E isso aparentemente o fez se envolver com facções socialistas, o que fez Munro ser convocado para prestar contas no Comitê de Atividades Anti-Americanas, da mesma forma que o Gavião Negro fez naquela mesma época. Mas diferente de Carter Hall, Iron Munro se recusou a cooperar. Como resultado, cerca de 1 ano depois, ele estava vivendo sem nada e sozinho no deserto de Nevada. E um dia ele foi acidentalmente atingido por um teste de armas químicas. A sua pele poderia ser impenetrável, mas os seus pulmões não. Iron Munro morreu sufocado por essa arma. Esses são apenas 3 de centenas de exemplos de vigilantes que surgiram ao longo da história, mas que encerraram as suas atividades de um jeito ou de outro. No final, pessoas como aquelas que estavam naquela reunião sempre conseguiram lidar com os chamados vigilantes e manter o status quo. Mas agora, as coisas estavam mudando. Então Veronica Cale cita o incidente em Gateway City, quando o Tetracida atacou a cidade, mas ele não era a criatura mais perigosa ali. A mais perigosa foi a mulher que o parou, a chamada Mulher Maravilha. Ela surgiu do inferno, usou magia para deixar todos na cidade surdos e até mesmo se transformou numa górgona, transformando o Tetracida em pedra e o eliminando com um único soco. Mas o mais assustador para Verônica é que Diana assumiu o comando operacional naquele momento, até mesmo dos militares. Ao mesmo tempo, outra ameaça surgiu no Brasil. Um homem com poderes extraordinários e um corpo com atributos superiores aos do próprio Iron Munro, tendo até mesmo a capacidade de disparar raios pelos olhos. Era um Superman. Ele prejudicou as atividades da Corporação Lazarus no local, e aparentemente, pela sua influência, uma agente da Lazarus ignorou o algoritmo Brainiac e escreveu um relatório sobre o Superman de forma manual. E a forma como foi escrita chamou a atenção. Por fim, em Gotham, um humano normal, mas extremamente habilidoso, estava atuando como se fosse um morcego. Era o Batman, que parecia reunir recursos da própria cidade para atuar na luta contra o crime. Ele até mesmo tem um machado no seu peito como símbolo, e diferente do Pantera, ele não aceitou o dinheiro do suborno. Mais especificamente, o dinheiro que lhe foi oferecido pelo Máscara Negra, dinheiro esse que foi enviado pelo próprio Coringa. Mas não eram apenas esses 3. Um objeto alienígena no formato de uma lanterna verde caiu sobre Evergreen. Ela desapareceu, mas o incidente deixou sobreviventes que foram alterados. Um experimento militar no Fort Fox acabou dando errado, e um sobrevivente continua foragido, se referindo a Wally West, o Flash. Verônica até mesmo se pergunta se há outras ameaças por aí, até mesmo intangíveis, como um certo marciano. As coisas estavam escalonando. Esses novos vigilantes não estavam apenas desafiando o sistema e as hierarquias, mas estavam inspirando as pessoas a fazerem o mesmo. Algo que Veronica Cale não está disposta a permitir. Mas ela acredita que, para impedir que isso aconteça, todos ali naquela sala precisam trabalhar juntos. O problema é que Hector Hammond não está convencido. Ele acha que as coisas não estão tão diferentes assim, e que eles podem lidar com a situação por conta própria. Egocêntrico, ele afirma que não precisa da ajuda dos outros.
dizendo que ele, teoricamente, resolveu o problema da Lanterna Verde em Evergreen sozinho. Mas é aí que Veronica Cale e Ra's al Ghul chamam por Carter Hall. Então, o Gavião Negro aparece, todo envolto de bandagens, revelando que trabalha para o governo. Acontece que, quando ele se reuniu com o governo em 1951, ele voluntariamente revelou as reais identidades de outros heróis, que ele suspeitava serem comunistas. E como resultado, vários vigilantes do passado foram eliminados. E agora ele tá ali com outro vigilante morto nos braços, o próprio Oliver Queen. Ra's afirma que é dessa forma que eles resolvem as coisas, com ações rápidas, imediatas e eficientes. Apesar disso, Eleanor Towne concorda com Hammond, afirmando que essa demonstração deles soa mais como uma ameaça do que qualquer outra coisa, e que essa aliança que eles estão propondo é mais benéfica para apenas um lado daquela mesa. É aí que o Coringa pede para falar. Isso porque ele quer dividir algo que descobriu graças a um dos seus laboratórios de partículas físicas. Essas informações eram extremamente confidenciais, então ele iria lidar com qualquer um que vazasse isso. Mal sabia ele que, além dos presentes ali, o sistema Brainiac também estava acompanhando a conversa, observando tudo através das lentes dos óculos de Ra's al Ghul. Aparentemente, sem Ra's al Ghul saber disso. De qualquer forma, o Coringa comenta como a partícula elemental bóson de Higgs é chamada de partícula de Deus pelos cientistas. Eles a consideram a última peça para o quebra-cabeças que é a mecânica quântica. Mas, segundo o Coringa, eles estão errados, porque a sua equipe descobriu algo maior. A verdadeira última peça para esse quebra-cabeça. E eles chamaram isso de partículas ômega. Estudar essa partícula lhes deu conhecimento do que seria uma verdade fundamental para aquela realidade. Essa partícula seria como a base para toda aquela criação, e eles aprenderam como ela se comporta. Existe toda uma dimensão espiritual e moral em volta dessa partícula. Algo que, literalmente, entende e define os conceitos de bem e de mal. Eleanor acha isso difícil de acreditar. Só podia ser uma piada. Mas Ra's acredita, porque o Coringa não faz piadas. O Coringa afirma que essa partícula revela uma força fundamental que direciona aquele universo. Uma gravidade moral que funciona da mesma forma como um rio que faz as águas correrem, ou uma cachoeira que as leva para baixo. Ou seja, aquele status quo é o natural daquele universo. O rico fica mais rico, os pobres ficam mais pobres. Alguns têm as cartas vencedoras. Nada disso é acidental, tudo foi devidamente desenhado por essa energia. Mas alguns tentam ir contra essa ordem natural. Esses são os vigilantes. Existe um termo específico para isso, que seria a falácia do mundo justo. Uma mentira de que o mundo poderia ser justo. Pessoas como o falecido Oliver Queen são anarquistas, que vão contra a ordem natural das coisas. E as ações dessas pessoas devem ser consideradas como injustas, já que vão contra a ordem. E a injustiça deve ser combatida, porque a partícula ômega prova que Deus está do lado deles. Eles não sabem, mas talvez esse Deus tenha outro nome: Darkseid. Enquanto o corpo de Oliver Queen é levado, o Coringa continua, afirmando que eles ali naquela sala não são amigos, mas podem ser aliados, trabalhando juntos naquela torre de vigilância, onde eles podem ser uma liga que iria garantir que a ordem daquele universo se mantenha na direção da justiça. Sendo assim, ele propõe um brinde a uma ordem mundial e ao novo grupo formado por eles: a Liga da Justiça. Observando tudo isso, Brainiac acha essas informações fascinantes e agradece ao Mestre dos Espelhos, porque é com os poderes dele que Brainiac foi capaz de se infiltrar naquela reunião, através dos óculos de Ra's al Ghul. E Brainiac comenta que é preciso de um equilíbrio nessa nova Liga da Justiça.
Hector Hammond se equilibra com Ra's al Ghul e o Gavião Negro, porque os seus grandes egos os fazem focar um no outro. Já Eleanor Tawny, com seu cinismo, combina com Veronica Cale, que é uma verdadeira crente daquela causa. Sendo assim, eles precisam alguém para seu equilíbrio com relação ao Coringa. Eles precisam saber dos seus segredos e entender a sua ameaça. E para isso, ele conhece alguém. Brainiac afirma que, para que a Liga da Justiça esteja completa, é preciso de mais um membro. Era um homem que morava numa fazenda ao lado da sua esposa Dora, que era um homem raivoso antes, com inveja de todos por causa de poder, popularidade e até mesmo de aparência. Mas agora, vivendo ali, ele não consegue pensar em mais nada que queira na vida. Mas nesse momento, o seu celular toca e ele atende a ligação. Esse homem é ninguém menos que Lex Luthor. E é desse jeito que termina a história. Absolute Evil é um ótimo quadrinho. O desenvolvimento, as explicações, o plot e o plot twist no final são todos muito bem construídos. A narrativa é fluida e a arte é satisfatória, mas de verdade o roteiro tá de parabéns. Conseguiu condensar tudo e colocar o mais importante que tinha para transmitir, a mensagem, de uma forma fácil e simples de ser entendida. As coisas fazem sentido, já que é um universo criado por Darkseid, então nada mais justo que o caminho que o fim dessa edição tá levando. A partir de agora, então, deve vir a Liga da Justiça Absoluta, e quando isso chegar, vai ser história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.